Olá, vamos falar sobre o sistema recursal trabalhista e hoje a gente começa aqui com os pressupostos recursais, uma importante etapa na interposição dos recursos trabalhistas. E para começar a gente fala sobre os pressupostos genéricos dos recursos. Quais são esses pressupostos genéricos? Primeiro, nós temos aqueles extrínsecos, também chamados de subjetivos, e são referentes àquele que recorre, tá? Então, quando nós falamos em pressupostos genéricos dos recursos, nós vamos falar da capacidade, da legitimidade daqueles que podem recorrer, conforme o artigo 996 do Código de Processo Civil. No que se refere à capacidade, aqui nós nos referimos à capacidade civil, ou seja, toda pessoa é sujeito de direito desde o nascimento com vida, mas é preciso ter a capacidade processual. Então, ao recorrer, é necessário que a pessoa esteja no gozo das suas capacidades, para que ela possa interpor o recurso. Não basta somente, portanto, ser sujeito de direito, tem que ser sujeito de direito com capacidade para estar em juízo, ou a chamada capacidade processual. Já a legitimidade vai falar daquele que tem possibilidade de recorrer, conforme fala o artigo 996 do CPC, que traz as pessoas que podem recorrer aqui. Então nós temos, primeiro, a parte que foi sucumbente, nós temos o terceiro juridicamente interessado e temos o Ministério Público do Trabalho. Então essas pessoas podem interpor recurso aqui no caso da Justiça do Trabalho, ok? Quando a gente fala em interesse, lógico, nós estamos discutindo a questão do desfavorecimento, né? A sucumbência. Portanto, existe a sucumbência total e a sucumbência parcial. De maneira que aquele que for sucumbente total ou parcialmente pode tranquilamente interpor o seu recurso. São para essas pessoas, por assim dizer, que nasceriam essa oportunidade do recurso, ok? Sempre, então, essa decisão desfavorável, olha que a gente coloca a decisão desfavorável ou a sucumbência. Por exemplo, na desfavorável, você pode pedir dano moral de 10 mil e receber R$1.000. Então você também, apesar de não ter sido sucumbente, você tem o interesse em recorrer para melhorar a sua situação. Tá? Agora nós falamos ainda no que se refere aos pressupostos genéricos, nos pressupostos extrínsecos. Esses aqui já são os pressupostos objetivos. Por quê? Vão dizer respeito ao próprio recurso. Se antes nós vimos os pressupostos intrínsecos que falavam das pessoas, daqueles que tinham capacidade de recorrer, agora nós vamos falar das qualidades, por assim dizer, do próprio recurso a ser interposto, tá? Então nós temos como primeiro pressuposto objetivo a recorribilidade do ato, ou seja, eu só vou recorrer se aquele ato for recorrível. Vocês devem se recordar que o artigo 203 do CPC fala que são pronunciamentos do juiz, a sentença, a decisão interlocutória e os despachos. Por exemplo, nesse caso, os despachos não são recorríveis, as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato, mas as sentenças são recorríveis. Então eu preciso observar primeiramente aqui a recorribilidade do ato, ok? Depois, a questão da adequação. O que seria adequação? Para cada decisão proferida, para cada tipo de decisão proferida, existe um tipo específico de recurso, um tipo adequado daquele recurso, tá? Então, se a gente vai falar de sentença de uma vara do trabalho, eu vou interpor recurso ordinário. Se eu for falar de um acórdão em recurso ordinário, eu vou interpor recurso de revista. Então, e por aí vai, tá? Portanto, nós temos essa necessidade de interpor cada recurso referente àquela decisão. Mas onde eu vou achar isso? Bem, a própria CLT já fala lá qual recurso é cabível. Nós temos o 995 ordinário,
perdão, no 895 ordinário, 894 embargos, 896 recurso de revista, 897 letra A, agravo de petição, letra B, agravo de instrumento e 897A, os embargos de declaração. Então, cada um desses dispositivos já nos faz aqui pensar qual é o recurso adequado nessa situação. O terceiro requisito seria a tempestividade. A gente vai falar nisso, todo recurso tem um prazo para ser interposto. Depois nós temos a questão da representação processual, que também é importante nisso aqui. E, por fim, nós temos a questão do preparo. E a gente vai estudar cada um desses tópicos em separados, porque cada um deles tem toda uma sistemática para acontecer, tá? Então a gente começa aqui pela tempestividade. Entendam que o recurso é um ato processual e todo ato processual depende de uma formalidade, quando no mínimo a sua tempestividade tem que ser interposto no prazo alusivo àquele recurso, ok? Aqui na Justiça do Trabalho, portanto no processo do trabalho, o prazo geral, a regra geral é de 8 dias. Então, todo recurso trabalhista será interposto no prazo de 8 dias. Mas, observem que nós temos recursos que não são trabalhistas e são utilizados aqui na Justiça do Trabalho. E a gente vai falar sobre cada um deles depois e vamos dar essas especificações. Então, portanto, vejam aqui. As exceções são, primeiro, recurso extraordinário, 15 dias, é um recurso constitucional, não é especificamente trabalhista, tá? A questão dos embargos de declaração, no prazo de 5 dias. E temos aqui a questão dos agravos regimentais. Nós temos 24 TRTs e esses agravos regimentais, eles seguirão a regra do TRT que o determinar. Lembrando que esses TRTs têm autonomia, e aqui, por exemplo, eu trago o TRT 4, prazo de 8 dias, assim como também o TST no seu regimento interno. Esse agravo regimental, ele ocorre no prazo de 8 dias. A regra é 8 dias pelo TST e normalmente todos os tribunais seguem esta mesma regra, tá? A Instrução Normativa 39 do TST, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, já fala em 8 dias para a interposição de todos os recursos. Portanto, ficou muito fácil aqui. Qual o prazo que eu tenho para recorrer na Justiça do Trabalho? 8 dias para todos os recursos, exceto esses dois que eu passei, o recurso constitucional extraordinário e os embargos de declaração, tá? Todo recurso é composto de uma argumentação e nasce a oportunidade da contra-argumentação. O que é isso? É o princípio do contraditório estabelecido pela Constituição Federal. E qual seria o prazo para esse contraditório em contra-razões? O artigo 900 da CLT já nos fala que o réu, o reclamado, terá o prazo de 8 dias também para apresentar as suas contrarrazões. Lembrando que aqui a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias e fundações de direito público interno que não explorem atividade econômica, por força desse decreto, têm o prazo de em dobro para interpor os seus recursos. Tá? O decreto 779 de 1969. Então, essas aqui são as exceções. Observando que o prazo recursal ele é peremptório e não dilatório. O que isso quer dizer? O prazo ele é de 8 dias, não oportunizando alterações, salvo as regras lá do artigo 775 da CLT, que você vai perceber que nos casos de calamidade, esses prazos podem ser sim alterados conforme decisão judicial, tá? E quando a gente fala em prazo, em tempestividade, claro, nós temos que falar também da questão da interrupção e da suspensão do prazo. Aqui nós temos duas figuras jurídicas, da interrupção
e da suspensão, que em absoluto não são duas coisas. Na interrupção, nós temos aqui que o prazo recomeça a contar, ou seja, desde que esteja interrompido o prazo para a interposição do recurso, ele será zerado e vai recomeçar a contagem do zero quando houver ou quando tiver terminada aquela condição suspensiva ali. Por exemplo, se você opõe embargos declaratórios, a própria CLT, no artigo 897-A, já fala que esse prazo para a interposição de qualquer outro recurso será interrompido, ok? Então aqui nós temos embargo de declaração. No caso da suspensão do prazo, aí sim o prazo vai ser estancado e vai reiniciar a contagem. Como isso funciona? Se eu tenho um recesso forense, por exemplo, que vai do dia 20 de dezembro de um ano a 20 de janeiro do ano seguinte, e eu tenho um prazo recursal que vai abranger exatamente esse período. Então, a partir do dia 21 de dezembro, ele encerra a contagem e reinicia lá em 21 de janeiro do ano seguinte, pelo prazo que ainda faltava. Se faltavam 3 dias, recomeça a contar aqueles 3 dias, tá? Chamando a atenção de vocês para a súmula 385, quanto a feriado local ou forense. Se houver ausência de expediente, existe a necessidade da comprovação da parte, olha aqui, ó, incumbe à parte o ônus de provar a existência de feriado local, tá? Isso aí nós temos essa regra no artigo 1003, parágrafo 6º do CPC, e aí é obrigação da parte afirmar lá para o tribunal a ocorrência daquele feriado local, sob pena de não ter aqui a tempestividade recursal, ok? Falando sobre prazo, uma questão, e se eu interpor um recurso antes de publicada a sentença ou acordo, a decisão que eu vá recorrer, ele é temporâneo ou extemporâneo? Isso aqui ocupou o judiciário há alguns anos atrás, mas hoje já é tranquilo isso aqui, porque o novo CPC no artigo 2018, parágrafo 4º, e você se lembra que agora há pouco eu falei que a instrução normativa 39 do TST fala que se aplica o CPC de forma subsidiária, ele especifica os casos lá, e um desses é a questão do 218, parágrafo 4º, ou seja, ele é tempestivo se praticado antes do termo inicial do prazo. Depois do termo, claro, intempestivo. Antes do início, tempestivo, tá? Essa súmula, apesar de ter sido revogada quando do CPC de 2015, ela já dizia isso. Como eu disse, alguns anos atrás, isso foi ponto de discórdia, então a súmula 434 veio falar dessa questão, que era extemporânea, e aí hoje ela já está superada, portanto não existe mais essa súmula e o recurso ele é temporâneo, ele é tempestivo se interposto antes do início do prazo. Uma outra situação que nós temos aqui é o recurso por facsímile. Para quem não sabe o que é isso, é o famoso fax. É um sistema de emissão de dados ou de transporte de dados, vamos chamar assim, mais ou menos como funcionaria o WhatsApp hoje, só que era através do telefone, tá? Também o facsímile, como é que acontece? Se eu não posso utilizar nenhuma das ferramentas, lembrando que hoje a gente tem o PJE, né, que nos facilitou muito essa situação, mas se eu tinha 8 dias para recorrer, para interpor o recurso, e o fazia por fax, como é que acontecia? Eu teria que fazer o recurso, interpô-lo dentro do prazo, e eu tinha 5 dias a partir, ou eu tenho ainda, porque a lei é vigente, eu tenho 5 dias a partir do término do prazo para enviar as minhas razões por meio físico, que hoje já não acontece muito. Mas qualquer dúvida aí, deem uma olhada na súmula 387 do TST e vocês vão ver que é esse prazo de 5 dias, ok? Atenção, cuidado, a OJ 310 da SD1 do TST fala sobre os litisconsortes.
Porque se você pegar o artigo 229 aqui do CPC, você vai ver que litisconsórcio tem prazo em dobro. Aqui no processo do trabalho isso não se aplica. Então tá aqui, ó, é incompatível com o princípio da celeridade. Então não tem prazo em dobro na Justiça do Trabalho, tá? Nos litisconsórcios aqui não terá esse prazo dobrado do artigo 229, ou seja, o prazo sempre será comum, não interessa a quantidade de litisconsórcios que estejam participando ali. Muito bem. Outro pressuposto, a representação. O que diz a representação? Determina que a assinatura da petição ou das razões recursais, conforme manda o artigo 932, parágrafo 1 do CPC, tá? Vai falar sobre isso aqui. Então, olha só, se houver a total ausência de assinatura no recurso, o que acontece hoje? O relator vai conceder um prazo de 5 dias. Isso está previsto aqui, gente, olha, nesse artigo 932, no parágrafo único, para que você possa sanar aquele vício da falta de assinatura. Se depois de determinada essa assinatura for descumprida essa determinação, aí sim você terá um recurso inadmissível. Lembrando que, conforme o item 2 aqui dessa súmula, você pode assinar só as razões ou só a petição de encaminhamento. Ele será considerado assinado. Voltando aqui a lembrar do PJE, em que as assinaturas são digitais, tá? Então, sendo digitais, muito difícil isso aqui acontecer, mas todavia a OJ ainda é subsistente e em havendo recurso físico, tomar cuidado com isso aqui. Muito bem. Um outro pressuposto que a gente vai falar aqui, deixa eu pegar só aqui a súmula 383 do TST, no caso de irregularidade de representação, é a mesma situação aqui, tá? Eu preciso observar que se eu tiver um mandato tácito, esse mandato tem validade. Agora, olha só, é inadmissível o recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até a sua interposição. E como eu dizia, salvo se tiver um mandato tácito. O que é um mandato tácito? É aquele em que a parte se faz representar por um advogado sem lhe passar uma procuração. Porém, o ato que ele pratica é validado e é aceito pela Justiça do Trabalho, então dessa forma. E continuando aí sobre a representação, vamos falar aqui um pouquinho da súmula 383 do TST, que vai falar sobre a irregularidade de representação, tá? Mas aqui ela diz que é inadmissível o recurso firmado por advogado sem procuração, salvo se ele tiver mandato tácito. Então, olha, em caráter excepcional, o artigo 104 admite o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 dias após a interposição do recurso. Então, nós tínhamos essa súmula aqui, e ela teve essa nova redação em decorrência do CPC de 2015, ou seja, aqui que nós falamos no 932, parágrafo 1 do CPC, será oportunizada a representação ou o saneamento dessa falta de representação, mas se já tiver um mandato tácito, esse mandato fica valendo. Então aqui, conforme falava, olha só, o relator, o órgão, designará o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Então, sanado o vício, não há nenhum problema, o recurso poderá ser interposto normalmente ou será admitido normalmente, tá? Um outro cuidado que a gente chama quanto à súmula 456, no que se refere à procuração, olha só, representação pessoa jurídica, procuração e invalidade, identificação do outorgante de seu representante. O que isso quer dizer? Que quando a pessoa jurídica passe uma procuração ao advogado, não basta que conste o nome da pessoa jurídica, é preciso que conste também o seu representante legal, para que seja observado se ele tem
poderes para assinar aquela procuração, tá? Então, nem todo sócio de uma sociedade tem poder para assinar uma procuração e aqui, por isso que é necessário essa discriminação do representante, ok? Muito bem. Ainda continuando aqui sobre os pressupostos objetivos, agora nós vamos falar sobre o preparo, que pressupõe as custas e o depósito recursal. As custas são calculadas à razão de 2% sobre o valor da condenação, observado o mínimo de R$ 10,64, tá? Só 2% sobre a condenação? Não. Se a gente observar o artigo 789 da CLT, existe um pagamento aqui de 2% também sobre o valor da causa. Então, quando é a condenação, 2% sobre o valor da condenação. Quando nós tivermos uma decisão meramente declaratória ou constitutiva, esses 2% serão calculados sobre o valor da causa. Aí vai ser observado um mínimo de R$ 10,64. Quem paga essas custas? Sempre a parte vencida. O vencedor não paga custas, nós vamos ver depois, salvo se ele sofrer uma derrota lá no tribunal, ok? O artigo 789, parágrafo 1º da CLT, no entanto, diz o seguinte: essas custas aqui são pagas pela parte vencida ao final. Porém, está aqui, se você interpuser recurso, serão pagos e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal, ou seja, eu posso pagar as custas ao final do processo. No entanto, se eu quiser recorrer, eu tenho a obrigação de pagar essas custas aqui dentro do prazo recursal e demonstrar o pagamento. Afinal de contas, nós estamos falando de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, tá? Então, é necessário que haja esse pagamento e comprovação, conforme diz o artigo 789, parágrafo 1º. O artigo 790 da CLT, entretanto, traz isenção para alguns órgãos, além daqueles beneficiários da justiça gratuita. Quem são esses? Olha só, a União, os estados, Distrito Federal, os municípios e as autarquias desses municípios, do estado, do Distrito Federal e da União, bem como as fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica. Havendo exploração da atividade econômica, elas não são isentas do pagamento de custas. Havendo ou não havendo essa atividade econômica, aí sim elas são isentas de custas, tá? Então, o preparo, nós podemos ver pela súmula 25 do TST, aquilo que eu falava, olha só, as custas processuais, inversão do ônus da sucumbência. Quando é que isso vai acontecer? A parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária. E a parte então vencida ficará isenta, ou seja, as custas serão devolvidas para aquele que pagou e aquele que não pagou, se restar vencido na segunda instância ou na instância superior, ele é que vai ter que fazer esse pagamento das custas, tá? Então, aqui está falando a mesma coisa, se já foram recolhidas, descabe novo pagamento pela parte vencida ao recorrer. E aí, ao final, o sucumbente vai reembolsar a quantia. Há uma devolução e o sucumbente, então, naquela outra fase, na fase recursal, vai pagar essas custas. Aqui não caracteriza deserção a hipótese em que é crescido o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso. O que é isso? Quando você tem uma decisão e essa decisão é recorrida e sofre alteração lá no tribunal, o tribunal pode colocar ou pôr um novo valor de condenação e pode manter as custas ou não. Se mantiver as custas, tudo bem. Agora, se alterar essas custas e não proceder a essa intimação aqui da parte para o preparo, aquele recurso não estará deserto. Aqui é a questão do reembolso, tá?
Então, mesmo que a parte vencida for pessoa isenta, aquele que já recolheu as custas para recorrer vai ter o direito de poder pedir a sua devolução. Portanto, é isso. Esse reembolso ele é dado àquele que foi vencido em primeiro momento e vencedor no segundo momento, ok? Na OJ 409 da SDI1, quando fala da litigância, as pessoas podem ser punidas por litigar de má-fé, conforme acontece no novo CPC lá no artigo 82, mas essa multa aqui, ela não é necessário o seu pagamento para interposição de recurso, tá? Nós falamos das custas. Essa multa aqui, por litigância, ela não faz parte do preparo. A questão do depósito recursal, ele é também inerente ao preparo, nós já falamos das custas, e o artigo 899 fala desse recolhimento aqui do depósito recursal. Portanto, vejam bem, como é que funciona isso? Lá no artigo 899, parágrafo 1º e 6º da CLT, vamos falar sobre como é feito esse depósito recursal, tá? Então aqui nós temos hoje aqueles valores que falam lá no 1º e no 6º já não tem mais aplicabilidade. Então nós temos aqui, por exemplo, hoje são valores deferidos pelo TST e a partir de 2019 eles estão da seguinte forma: se eu quiser interpor um recurso ordinário, eu vou pagar R$ 9.828,51. Vamos retirar essa palavra eu vou pagar e vamos colocar eu vou depositar, porque aqui não é pago. Esse depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. Agora, se for um recurso de revista, embargos e recurso extraordinário, o valor já seria o dobro, R$ 19.657. Um recurso em eventual ação rescisória segue o mesmo valor de R$ 19.657,02. Tá? Então, esses são os valores hoje para o depósito recursal. A forma de calcular esse depósito recursal, a forma de calcular as custas, nós vamos deixar para uma outra oportunidade. A gente vai explicar isso bem direitinho, num quadro bem tranquilo, que vai dar para se entender bem melhor. Aqui nós precisamos entender que, para você recorrer, você precisa fazer o depósito recursal. Esse depósito recursal, ele vai seguir essas regras aqui, mas tem muitas outras disposições. Hoje você faz esse depósito recursal, recolhe numa conta judicial em favor do juízo, e aí essa conta também só pode ser movimentada pelo juízo, tá? Aqui no caso, a União, os estados, Distrito Federal, municípios e autarquias não fazem depósito recursal. Já as fundações e empresas públicas, sim, elas fazem o depósito recursal. Elas estão isentas das custas judiciais e não do depósito recursal, ok? Existe uma situação, se vocês perceberem na súmula 86 do TST, a massa falida, ela não fazia depósito recursal, mas a empresa em liquidação extrajudicial fazia. Entretanto, o artigo 899, parágrafo 1º da CLT, alterado pela Lei 13.467, hoje fala: são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Portanto, essa súmula 86 hoje, ela não tem essa aplicabilidade, uma vez que o artigo 899 já contempla as empresas em recuperação judicial da necessidade do pagamento de depósito, da realização do depósito recursal. Agora nós temos uma situação, eu falei em condenação, e se a sentença, a decisão recorrida, não tiver condenação em pecúnia, ou seja, em valores, no caso, por exemplo, que é anotado apenas a CTPS, que seria uma decisão meramente declaratória. Então a súmula 161 do TST já afirma que nesses casos você não tem que fazer depósito recursal. Por quê? O depósito recursal
tem natureza de garantia do juízo, ok? Muito bem. A súmula 128 do TST também traz uma importante ferramenta para a discussão do depósito recursal, por conta ele diz o seguinte, olha, é ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal integralmente em relação a cada novo recurso interposto. Então, o que é? Você vai interpor recurso ordinário? Teria que fazer o depósito. Vai depois dele interpor recurso de revista? Teria que fazer o depósito. Vai interpor um agravo de instrumento? Teria que fazer o depósito. E em qual valor? Naqueles valores que nós mostramos lá atrás, de 9 mil e de 19 mil, respectivamente, seus acréscimos, tá? Agora o seguinte, isso está sob pena de deserção. Quando é atingido o valor da condenação, aí nenhum depósito mais deve ser feito. Ou seja, se tem natureza de garantia do juízo, eu não preciso depositar o valor acima da condenação. Porque uma vez que eu atinjo o valor da condenação, eu já terei garantido aquele juízo e não há mais justificativa para isso, tá? Se é na fase executória, a exigência para recorrer de qualquer decisão viola os princípios constitucionais, a não ser que haja elevação do valor do débito, aí você tem de complementar a garantia do juízo. Fora disso, se já tiver garantido, não há que se discutir mais. Na condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal por uma delas aproveita as demais. Então você tem 5 empresas ali sendo demandadas. Uma só efetua o depósito recursal, aquele valor que ela depositou vai servir para as outras, tá? Exceto se ela pleitear a sua exclusão. Então se ela estiver dizendo, não sou empregador, eu quero sair desse processo, aí claro que não vai aproveitar. Mas fora disso, vai aproveitar para todas, ok? O prazo para que você faça o depósito recursal, nos termos da súmula 245, feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso, ou seja, o prazo para qualquer recurso na Justiça do Trabalho é de 8 dias. Então você pode fazer o depósito recursal no primeiro dia, comprová-lo até o 8º. Pode interpor o recurso no primeiro dia e fazer o depósito recursal e comprová-lo no 8º dia. Então, desde que esteja dentro do prazo alusivo ao recurso, tá? E o recurso não será considerado deserto. Então, a interposição antecipada não prejudica essa dilação. Eu posso interpô-lo no primeiro dia e fazer o depósito recursal no último dia. Esse aqui é um quadro que a gente vai trabalhar depois, aquilo que eu falei para vocês sobre essa situação de discutir o depósito recursal, ok? E para a gente terminar, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo essas situações aqui que a gente tem, em que, olha só, o depósito recursal, como eu já tinha dito, é feito em uma conta vinculada à disposição do juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança, tá? Foi alterado pela Lei 3.467 de 2017. Muito bem. Aqui outra questão também que eu quero chamar a atenção de vocês é no caso de interposição do agravo de instrumento. Então, nesse caso, o depósito recursal vai corresponder a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Se você quiser destrancar um recurso ordinário, metade daquele valor. Um recurso de revista, metade daquele valor. Um recurso extraordinário, igualmente, ok? E aqui nós temos, se o agravo de instrumento tiver a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme do TST, consubstanciado nas suas súmulas ou OJ, não haverá obrigatoriedade, tá, de depósito recursal. Então, o agravo de instrumento, nessas situações aqui do parágrafo 8º, não tem que fazer o depósito recursal. Outra alteração importante que a Lei 3.467 trouxe está aqui no parágrafo 9º. Essas entidades aqui, entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, as microempresas
e aquelas de pequeno porte só vão pagar ou vão depositar a metade daqueles valores de qualquer maneira, tá? Então isso é uma novidade trazida pela Lei 13.467. E aqui o parágrafo 10, aquele que eu já falei lá atrás, ele traz esses órgãos aqui, beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas, as empresas em recuperação judicial, não têm a obrigação de proceder ao depósito recursal. E aqui uma novidade também, que ele pode ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial, ok? Então isso aí é o que nós queríamos falar sobre os pressupostos. Bom estudo para vocês, até a próxima, muito obrigado, um grande abraço.